Olha só a loucura que aconteceu na China. Em abril de 2024, o governo decidiu que os influenciadores ostentando riqueza deveriam acabar completamente. Então, simplesmente apagaram todo o conteúdo em uma só noite. 4.700 posts deletados em 2 semanas. 383 contas derrubadas completamente. Influencers com 4 milhões de seguidores sumiram. Uma década de trabalho simplesmente desapareceu por completo. Se você não me conhece, meu nome é Lincoln Fracari, eu já morei por mais de 12 anos na China e o que aconteceu lá é exatamente o que muita gente que vive da internet em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, nem imagina que pode acontecer. Nos próximos minutos eu vou te contar o que aconteceu e por que isso muda tudo que você precisa entender sobre trabalhar com plataforma. Antes de mais nada, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre China, esses vídeos fantásticos que eu gravo aqui para vocês. Em 23 de abril de 2024, o governo chinês lançou uma campanha chamada Qinlan, que significa limpo e brilhante. Parece um nome inocente, não é? Mas não é. Era uma operação contra qualquer um que estivesse ostentando riqueza na internet. O governo olhou para o Douyin, que é o TikTok chinês, viu milhões de vídeos de pessoas mostrando diamantes, jades raros, bolsas de luxo, e falou, isso aqui vira ruído social, a gente tem que apagar. Mas aqui vem a sacada inteligente. Por que a China fez isso em abril especificamente? Porque em abril daquele ano, as vendas de varejo da China cresceram apenas 2,3%, o mais lento desde 2022. A economia estava desacelerando. O mercado imobiliário tinha entrado em queda e o governo entendeu algo que a maioria dos países ainda não percebeu. Quando milhões de jovens passam horas vendo gente desfilando luxo, eles não ficam inspirados, eles ficam frustrados. Querem consumir luxo também. E aí que o dinheiro sai da economia produtiva e vai para o consumo aspiracional, que não gera o valor real para a economia. Naquele momento, a China não podia se dar o luxo desse tipo de atitude. Não foi uma censura tradicional. O governo não veio e falou, você foi banido por crime. Foi uma decisão de produto. O dono da plataforma, ou quem controla a plataforma, simplesmente reescreveu as regras. Por ordem do governo, obviamente. Douyin deletou 4.701 conteúdos e 11 contas entre o primeiro dia e o 7º dia de maio. Xiaohongshu, a plataforma que é tipo um Instagram e TikTok misturados, fechou 383 contas em 2 semanas. O algoritmo reprogramado, agora qualquer menção a Hermès, Porsche, jantares caros em restaurantes 5 estrelas, automaticamente não entregavam mais esse conteúdo, a máquina não amplificava. E aqui tem um detalhe que muita gente ignora. Foi uma decisão de produto, não só de lei. As plataformas foram colocadas em uma posição legal, onde podem ser multadas em até 100 mil yuans, aproximadamente 77 mil reais, por violações. Ou seja, não é talvez tenha problema. Se tiver, você vai pagar. Os influencers que tinham construído a carreira inteira em cima daquele algoritmo, acordaram um dia e não tinham mais nada. Eu vou te contar quem eram esses mega influencers e quais são, o que eles perderam tudo. Wang Hongquanxin, o rei das joias da internet chinesa, apelidado como Kim Kardashian chinês, tinha 4,3 milhões de seguidores. A estratégia era simples. Parecer coberto de diamantes rosa, jades raros, pérolas do tamanho de ovos. E ele dizia que nunca saía de casa com uma roupa que valesse menos de 8 dígitos em yuan. Ou seja, mais ou menos 7 milhões de reais por look. O feed dele era basicamente, olha quanto dinheiro eu tenho. E tem muita gente aqui no Brasil na mesma linha. O Wang era um personagem. A marca pessoal dele era ser o homem mais rico que você conhecia. O algoritmo amava. Douyin recomendava porque as pessoas ficavam hipnotizadas com os conteúdos. Engajamento alto, receita altíssima. A conta dele não existe mais, simplesmente sumiu. Young Master Bo, quase 3 milhões de seguidores. Aparecia testando Porsche, exibindo coleção de Hermès. Ele foi restringido de ganhar novos seguidores no Douyin e banido do Weibo e Xiaohongshu. Mas aqui vem o pior, não foi deletado. Ele ainda existe, mas ninguém vê. É como estar vivo, mas ser invisível. Pior que morrer digitalmente é virar um fantasma. O que você acha pior? Perder sua conta, ser deletada ou ninguém mais ver seu conteúdo? Baoyu Jiajie, a Sister Abalone, em homenagem ao molusco caro, construiu 2 milhões de seguidores mostrando jantares de 5 estrelas, tours por mansões, closets de bolsas beer. Suas contas ficaram inacessíveis. Esses 3 tinham algo em comum. Não eram educadores, não vendiam produtos, eles não tinham nenhum skill, nenhuma habilidade. Eram símbolos vivendo de dinheiro. O algoritmo os amplificava porque a plataforma lucrava com aquele engajamento, com as pessoas vendo mais vídeos. Mas quando o dono do jogo mudou as regras, eles não tinham mais para onde correr, não tinham comunidade de verdade, não tinham um negócio, não tinham uma propriedade intelectual, tinham um contrato. E esse contrato foi rescindido. Agora vem a parte que explica
por que ninguém protestou, fez barulho? O governo não simplesmente deletou as contas, fez parecer um esquecimento natural. Reescreveu a política de recomendação e todo mundo pensou, deve ser isso que o público quer ver, ao invés daquela outra coisa. A tendência virou vida comum, cozinhar em casa, apartamento simples, conteúdo patriótico. Os influencers não mudaram de valores. Ninguém acordou humilde. Mudaram porque o dinheiro saiu de um lado e entrou no outro. Até aqui no Brasil, tá pegando aqueles vídeos de uma pessoa muito simples, numa casa simples, fazendo comida em casa. Eu já vi alguns, não sei se você já viu por aí. Agora imagina, você tinha 10 milhões por mês só com ostentação. O algoritmo muda. Seus vídeos não viralizam, receita some. Você quer ganhar de novo, muda o formato, vira conteúdo simples e autêntico. Alguns, obviamente, não conseguiram, desapareceram junto com esse estilo antigo. Outros se reinventaram em dias. Em uma semana, o padrão de toda a plataforma mudou. Virou aspiracional o apartamento bem organizado e não uma mansão. Mas aqui tem um detalhe perturbador. Depois do crackdown, influenciadores começaram a fingir ser delegados da ONU, alugando salas de escritório na ONU e posando para fotos. Outros fingem ser casados com príncipes árabes ricos para vender produtos falsificados. Quando aperta, a criatividade da mentira acaba encontrando um outro caminho. Mas agora vem a parte que é importante demais para deixar passar. Uma década, você trabalha 10 anos construindo marca pessoal, contratos milionários, milhões de seguidores, parece permanente, que é seu, que ninguém tira. Tudo isso pode desaparecer com uma única atualização de política ou através da plataforma sem ninguém avisar. E aqui que vem o ponto. Plataforma é contrato de aluguel, não é patrimônio. Já ouviu aquela frase, não constrói a casa na família do outro? É mais ou menos isso, só que para plataforma. O patrimônio é seu. Você constrói uma casa. É sua para a vida toda. Uma loja física, você é dono. Uma marca registrada, ninguém tira. Agora, plataforma ou um marketplace, você está alugando espaço. E quem controla a plataforma, seja uma empresa ou o governo, pode mudar as regras quando eles quiserem. Pode aumentar o aluguel, pode cancelar o contrato, pode decidir que o que você faz agora é ilegal ou contra as políticas que não eram erradas antes. A China não inventou isso, mas foi a primeira a fazer isso em escala. Pensa bem, em uma semana a China reescreveu o que é bonito, o que é elegante, o que é aspiracional. Milhões de pessoas acordaram e olharam para o feed, de repente, o que elas queriam ser mudou. Não porque elas mudaram de ideia, mas porque a máquina disse que agora era moda outra coisa. Isso significa que você, que assiste a internet, que se inspira em alguém, que tem um padrão do que é sucesso, está usando uma bússola, mas que não é sua. E quando essa bússola virar, você acaba virando junto. Mas tem mais. Isso não é só problema de influência, é problema de qualquer um que construiu um negócio na plataforma. Você tem uma loja no TikTok? Pode virar pó. Vende no Instagram? Pode desaparecer. Tem audiência no YouTube? O algoritmo muda e você cai 80%. O risco não é mais teórico, pelo menos na China, é real. Aconteceu e pode acontecer de novo. Será que em outro lugar do mundo? Plataforma não é patrimônio, é aluguel. Você pode discordar totalmente dessa atitude. Você pode achar que é totalitária, maluca. Mas, cara, dependendo do que os jovens consomem hoje, tem gente perdendo a mão. Tem gente, às vezes, fazendo coisa errada para tentar uma roupa diferente de uma marca só porque ele viu um MC usar. Será que se a gente criasse uma regra, uma lei que apologia à violência ou a drogas não poderia ser disponível nesse tipo de vídeo? Será que isso é benéfico para a sociedade? Ou será que isso volta para uma teoria de ditadura, que a gente está forçando as pessoas a não usarem drogas quando elas são livres para usar? Até que ponto a gente é livre para declarar, falar, influenciar o que quiser? Será que existe um peso ou uma maneira diferente para avaliar esses influenciadores maiores? Afinal, muita gente vai seguir sem pensar o que pessoas influentes falam nas redes. Mas e você? Qual que é a plataforma que você mais depende para o seu negócio? Ou qual é a plataforma que você se inspira, segue as pessoas, segue padrões, acompanha as rotinas? Deixa a resposta aqui nos comentários. Eu quero entender como é que você está pensando nisso daí. Meu nome é Lincoln Fracari e se essa história te ajudou a pensar diferente sobre como funcionam as plataformas ou a China, deixa seu like aí, se inscreve no canal para mais histórias que ninguém está te contando e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas e aí, comenta qual história de tendência de mercado que a gente está perdendo, não cobriu ainda e você quer que eu traga aqui a minha opinião para você. Até o próximo vídeo.